Josué 3. Hoje nós vamos ter o nosso terceiro encontro com esse ensino do capítulo 3 de Josué. É o nosso terceiro e é o nosso último encontro aqui desse texto. No próximo sábado nós vamos estudar a lei dos altares, nós vamos entrar no capítulo 4. E eu quero pedir assim que você tenha um coração pronto, um coração preparado e apreensivo para receber isso que nós vamos estudar aqui nessa noite. Nós vamos ir lendo todo esse texto de novo, os 17 versos, e sobre cada verso nós vamos fazer um apontamento rápido para a gente chegar até aqui. Só para nós recapitularmos um pouco. Na nossa primeira aula nós falamos sobre o batismo de arrependimento. Então, muito mais profundo do que água, muito mais profundo do que qualquer material, é um batismo de arrependimento. Quando a pessoa realmente é batizada com arrependimento, não é apenas um batismo de fora para dentro, mas de dentro para fora. É um movimento do ser interior em direção à eternidade, em direção a um concerto com Deus. Isso muda a vida de uma pessoa, o batismo de arrependimento. Então a questão do batismo com água é uma ordenança bíblica. Ela precisa ser feita depois da conversão, mas um batismo com água não vai trazer nenhum resultado perto do que de fato traz um batismo de arrependimento. Então, na aula passada, pode passar mais nós falamos sobre a caminhada até o Jordão, que é uma caminhada para baixo, é um encontro com esse arrependimento. Então nós também falamos sobre confrontar o pecado. Você precisa confrontar isso. Quando nós vamos entrar aqui depois no estudo, eu vou falar de novo mais um pouco sobre isso. O pecado precisa ser denunciado, confrontado e confessado. Amém? Amém. São essas três palavras: denunciado, confrontado e confessado. Então você precisa fazer isso, desde uma coisa pequena, um vício pequeno, até algo grande. Ele precisa ser confrontado. Por isso que muitas vezes as pessoas começam de ir a um culto, começam de ir a uma igreja, participar de um grupo de igreja, em alguns dias ou algum tempo ela não vai mais. E nós já ouvimos muitas vezes essa pessoa dizer assim: eu não me sinto bem. E numa margem bem grande, uma porcentagem bem alta, essa pessoa precisa de resolver um problema com a vida dela. Às vezes uma ofensa com os pais, uma desonra, às vezes um pecado muito sério, que ela disse que nunca alguém vai saber. E o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dessa pessoa, trabalhar, em colocar ela contra a parede para que ela tome uma decisão. E ela toma uma decisão. Ela decide não confrontar o pecado. Ela decide não descer ao Jordão. Ela decide não passar diante da fortaleza de Jericó. Ela prefere ficar aprisionada em Jericó, no meio do muro, no prostíbulo da alma, no lugar de Raabe. Então essa pessoa toma uma decisão. Outras pessoas tomam uma decisão de uma indecisão. Ela permanece na igreja, mas ela não resolve o problema com a vida dela. Então ela diz: tá bom, aqui eu sou um evangélico, eu acredito que de última hora Deus vai tomar lá um jeitinho brasileiro e eu vou entrar no céu. Deus vai arrumar um jeitinho brasileiro, porque Deus sabe todas as coisas. E ela fica nessa indecisão. E toda indecisão é uma decisão. E é necessário tomar uma decisão. Pode passar mais Então, hoje nós vamos falar sobre santificai-vos, O verso 5 vai falar sobre santificação. Disse Josué ao povo: santificai-vos, que é kadosh ou kadash, em hebraico, kadash, que significa santificado. Então aqui lá no original é kadosh, kadash, que significa pessoa santificada, remida, redimida, ferida fechada,
sem mácula, pronta para um ato de sacrifício. Então, nós vamos trabalhar hoje a partir desse tema: santificai-vos. Você precisa se santificar. Mas muito ao contrário do que a religiosidade prega, a santificação é o abandono do pecado e a cura daquela ferida que o pecado deixou. O abandono completo, não apenas de deixar o pecado, mas de eliminar toda a raiz, toda a gênese que gera o pecado. Se você apenas abandonar a atitude pecaminosa, mas você não eliminar a raiz interior que produz o pecado, em algum tempo você volta a pecar naturalmente, porque não foi eliminado a semente do pecado. Aquela raiz, a gênese do erro, continua dentro do teu coração. Então, o que a religiosidade ensina? A religiosidade é o ensino superficial. Todo religioso, muitas vezes, denuncia em público, mas pratica no secreto. A religiosidade ensina, e o ensino da religiosidade não é uma cura verdadeira, não é um arrependimento em Cristo, é apenas um remorso de diminuir o pecado, frear o pecado, mas não resolver o problema com o mundo espiritual. Então o grande negócio é você resolver a tua questão com Deus. Você precisa entender que pecado é uma dívida com o mundo espiritual, que tempo não resolve dívida com o mundo espiritual. Às vezes as pessoas pensam que já passou 30 anos, 40 anos, já passou tanto tempo, então o pecado caducou, ele perdeu a sua validade. Aquele pecado que você cometeu pode ter sido com 5 anos de idade. Se ele não for resolvido com o mundo espiritual, ele está lá. É uma carta de Satanás contra a tua vida, para acabar com a abundância da tua história. Então, santificação verdadeira não é apenas o abandono do pecado, mas a eliminação da raiz que gera todo o transtorno do pecado na sua vida. Amém? Então, nós vamos ir lendo esse texto. Verso 1: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Aqui o princípio da madrugada, o princípio da primícia para Deus. Isso aqui nós não negociamos. Vida devocional é a base, é o lastro, é o bojo para você conseguir entender pecado. Quem não tem vida devocional jamais vai chegar num ponto de entender que tal situação é pecado. Então por isso que muitas vezes as pessoas elas chegam numa conclusão que elas dizem: eu não entendo isso como pecado. A Bíblia ensina, o pastor ensina, os livros cristãos ensinam, mas a pessoa diz: mas eu não vejo nada de mal nisso. Quanto mais longe de Deus, menos consciência de pecado uma pessoa tem. Quanto mais perto de Deus, mais consciência de pecado. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim. Então, muitas vezes as pessoas saem do Egito, elas saem daquela vida de bagunça, de bebedeira, de música, de amizade tola, e assim dá uma freada boa na vida, tudo fica melhor, mas não transforma. A Bíblia nos chama não para um melhoramento, mas para uma transformação. Sitim é ainda o lugar da mistura, Sitim ainda é o lugar do incesto, do prostíbulo da alma, que é o lugar da mistura das coisas. Então, às vezes a pessoa sai do Egito, que é o lugar assim da pecaminosidade aberta, e ela vai morar em Sitim. Ela dá uma melhorada. Sitim não é o lugar para você ficar. Sitim ainda está no alcance, no raio de ação de Satanás. É necessário sair de Sitim e atravessar o Jordão para entrar em Canaã. Vieram até o Jordão e pousaram ali antes de que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias. Esses 3 dias fala aqui de um momento completo de arrependimento. Não é apenas um arrependimento superficial, não é apenas uma coisa rápida, mas é de fato um tratamento completo. Quando você entra naquele espírito
nessa atmosfera de arrependimento, e você vai naquele negócio até o final, você realmente coloca aquilo para fora, é como uma indigestão, e você sente ânsia de vômito, e você de fato coloca para fora aquela ânsia, aquela cólica estomacal, até que haja paz no seu estômago. Então esses 3 dias falam aqui de algo completo, de permanecer no Jordão até que a coisa seja resolvida. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus. Então a arca da aliança é a presença de Deus. A arca da aliança tinha dentro dela as tábuas da lei. As leis representam Deus. O amigo da lei é amigo de Deus. A arca da aliança tinha dentro dela a vara de Arão que floresceu. Essa vara de Arão que floresceu fala de Jesus Cristo, fala da ressurreição, fala da esperança. Sem Jesus não há esperança. A arca da aliança tinha dentro dela uma urna de ouro, um pote de ouro. Dentro desse ouro tinha o pão do maná. Eles levavam o pão para onde eles iam. Então a urna de ouro falava da glória de Deus, da glória de Cristo, da glória do Espírito Santo. E dentro da urna de ouro o pão falava de Jesus Cristo, que é o pão da vida. Sem o pão da vida você não tem sustento, você não tem força para você caminhar nas coisas espirituais. Você precisa do pão. Então a arca da aliança fala da presença de Deus. Todas as coisas precisam ser feitas com a presença de Deus. E é totalmente possível uma pessoa viver sem Deus. Talvez você tenha alguém da sua família, da sua parentela, um filho seu, uma filha, um pai, uma mãe, que vivem sem Deus. O fato de alguém frequentar uma igreja evangélica e professar uma fé evangélica não significa que essa pessoa viva com Deus. Viver com Deus é ter intimidade com o Pai por meio do Espírito, e por meio do Espírito Santo, por meio do sangue de Jesus. Quem não vive dessa forma pode professar ser evangélico, mas não tem Deus na sua vida. Todas as coisas aqui são feitas com a arca da aliança. Então quando vocês virem a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguirdes. Contudo haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Então nem muito perto, nem muito longe. Né? Muito perto é o orgulho da religiosidade. Muito longe é o orgulho da frieza. A pessoa, ela adquire um tipo de vida indiferente. Ela fica indiferente às coisas de Deus. Muito longe e nem muito perto, porque é o orgulho da religiosidade. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Vamos ler junto de novo essa palavra bem forte. Santificai-vos. Kadosh. Você precisa expelir, tirar de você toda a raiz da amargura do pecado que condena você, que macula você. Santificai-vos. Então antes, meus irmãos, antes de chegar no fundo do Jordão, é necessário ter uma consciência de arrependimento, uma consciência de que é necessário colocar coisas para fora. Então antes de pisar no fundo do Jordão, é necessário criar uma consciência de santificação. É necessário ter essa consciência. O apóstolo Paulo fala para o jovem pastor Timóteo para que você seja aprovado por Deus. O que é ser aprovado? É ser secreto, é caráter, é viver no secreto, ser aprovado por Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer ver as maravilhas de Deus? Você quer ver as portas abertas? Então santifique. Você precisa santificar.
Nós precisamos abrir um parênteses bem interessante aqui. Em todas as religiões do mundo há santificação. Todas. O catolicismo prega um tipo de santificação. O hinduísmo tem um tipo de santificação. O budismo tem um tipo de santificação. Todas as religiões do mundo falam em abandonar coisas, algum tipo de santificação. A única santificação que tem validade diante do mundo espiritual de Deus é a santificação em Jesus Cristo. Tudo aquilo que você faz de esforço espiritual sem Jesus é a mesma coisa que nada. Você pode chorar rios de lágrimas de arrependimento por alguma coisa, mas se você faz aquilo sem Cristo, sem o sangue, sem cruz, aquilo não valeu de nada para o mundo espiritual. É só um remorso terreno, não é arrependimento. Verso 6: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Nós falamos no culto passado sobre a responsabilidade de você carregar a presença de Deus. Não terceirize a presença de Deus para uma outra pessoa. A gente vai ver Ló. Ló era um cara areboque. Ele andava primeiro nas costas de Abraão, E o tanto que Deus abençoou a vida do Abraão quando Ló foi embora. Tem amigos, tem amizades que você tem que deixar. Às vezes tem amizades que impedem as portas de Deus entrar na sua vida, os portais dos céus de florescerem sobre a tua história. Tem gente que tem que ser deixado. Mas o Ló é um cara que está sempre a reboque. Quando os anjos visitam ele e dizem: olha cara, você tem que sair da cidade, porque Deus está para derramar fogo sobre esse lugar, o cara sai? Não sai? A Bíblia diz lá em Gênesis que os anjos tiveram que pegar na mão e arrastar ele para fora. É um cara areboque. Então você não pode ser esse cara areboque, sempre esperando por alguém outro, esperando pela esposa, esperando pelo marido, esperando pelo pai. Não espere por ninguém. Você não pode ficar vivendo da unção dos outros. Você precisa ser responsável pela presença de Deus na sua vida. Não fica dando a desculpa nas outras pessoas. Porque os meus filhos, porque o meu pai e minha mãe. É você que é responsável por carregar a arca da aliança sobre os teus ombros. Amém? Então, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Verso 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. É muito parecido o processo de Josué com o processo de Noé. Noé construiu a arca, Deus fala com ele, cerca de 100 a 120 anos de obediência, jornada dupla, enquanto que o homem administrava a obra de Deus, construindo uma arca para salvar a sua casa. Ele também plantava os seus grãos, e ele também precisava plantar a sua comida e colher, jornada dupla. Então você vai ver que Noé obedeceu em tudo a Deus. Ele obedeceu enquanto ele estava na arca, enquanto os 150 dias vagando. E quando ele saiu da arca, Deus fez uma aliança com ele. O Josué está aqui diante do povo já há algum tempo, alguns dias. Já enviou espias. Mas Deus ainda não havia colocado sobre ele uma aliança de ministério. Então essa aliança de ministério, irmãos, ela não é granjeada no grito. Ela é recebida de Deus. Deus não procura apenas pessoas capacitadas. Deus procura pessoas íntegras. Às vezes as igrejas pensam que tal pessoa tem muita capacidade. Olha a capacidade que ele tem, pastor. Toca teclado, toca violão, canta, prega. Olha uma pessoa com capacidade. Mas a pessoa não tem integridade. Nós precisamos entender uma coisa aqui muito alta. Se Deus estivesse tão interessado só na capacidade, Deus entregaria o seu reino, as suas igrejas, para Satanás. Porque Satanás é capacitado para fazer a obra, mas ele não é integrado, ele não tem integridade.
Então por isso que muitas vezes tem lá no ministério de uma igreja alguém que ninguém achava que aquela pessoa podia chegar naquele ponto, mas ela foi fiel, ela buscou a integridade e ela foi aprovada por Deus. Josué foi aprovado por Deus. Então o respeito nós não conquistamos no grito, respeito nós não conquistamos na ameaça, respeito nós conquistamos da presença de Deus, quando Deus coloca sobre nós a autoridade, quando nós nos tornamos aprovados no secreto. A aprovação é no secreto, a autoridade é dada em público. Deus dá autorização para que o Josué seja líder desse grupo. Talvez um homem, um marido, queira impor as coisas em casa, mas ele não tem autorização do Espírito Santo para fazer isso, ele não vai conseguir. É necessário integridade, e Deus aprove você para que você faça isso. Então uma liderança numa igreja funciona assim: nós precisamos ter autoridade naquela área, ou nós não funcionamos naquilo. Nós precisamos ser autorizados. No verso 8: tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus e os heveus e os ferezeus, os gigazeus e os amoreus e os jebuseus. Josué é uma figura do Espírito Santo em todo esse livro. Há uns 4 cultos, nós já não mencionamos mais isso, nós precisamos trazer de volta essa verdade. Não esqueça, Josué significa o Espírito Santo aqui. Moisés significa Jesus que foi, e então Josué veio no lugar de Jesus, não para substituir Jesus, mas foi enviado como consolador. E eu gostaria que você entendesse algo muito importante. O problema não é a presença dos inimigos, o problema sempre está na ausência de Deus. Sempre teve inimigo, mas o segredo está na presença de Deus na nossa vida. Os inimigos sempre vão estar aí. Às vezes você levanta alguém da própria família como inimigo, às vezes uma situação financeira como inimigo, às vezes uma crise no país como inimigo. O problema não são os inimigos, o problema é se nós não tivermos a presença de Deus. Nós olhamos para a vida do Gideão nos dias dos juízes, tinha muito inimigo, mas o cara tinha a presença de Deus, o cara tinha abundância de vida, e a Bíblia diz que ele estava, enquanto que as pessoas passavam fome, ele lavrava ou trilhava o trigo no lagar, e ele comia bolos. O homem tinha abundância de vida. Verso 11: eis que a arca da aliança do Senhor, de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Primeiro Deus precisa ir. Deus precisa ir adiante dos caminhos. Deus precisa preparar o caminho para o arrependimento. Verso 12: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, falando aqui de um povo completo, 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Isso aqui foi um milagre, gente. Na hora que os sacerdotes colocaram os pés na água, a água foi cortada. Mas ela não foi cortada no lugar aonde eles colocaram os pés, mas muito mais acima. Aquele paredão de água, Deus sustentou tudo, enquanto que todo o povo passava pelo Jordão. Vamos continuar, verso 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas,
porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Meu irmão, enquanto que aquelas águas lá em cima pararam, Deus colocou ali um muro espiritual e as águas pararam. Imediatamente aquelas águas que estavam do muro para cima foram retidas, mas aquelas do muro para baixo ainda continuavam correndo. O milagre já tinha acontecido. Às vezes naquilo que você está orando, Deus já deu o milagre para você, mas é questão de dias para chegar. Deus já tinha dado um milagre aqui para esse povo, mas em alguns dias, até que a água se secou, algumas horas, às vezes o milagre já foi dado, mas você precisa passar pelo Jordão. Você precisa passar. Há muitas pessoas que há milagres na vida da pessoa que já foram dispensadas do céu, mas ela não tem acesso naquele milagre porque ela se recusa a passar pelo arrependimento. Se ela passa o arrependimento, já está lá o milagre. Então esse povo que se dispôs a abandonar suas tendas, sair de Sitim e passar pelo Jordão, o milagre já estava lá. Era um encontro com o milagre. Então no verso 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. Então muito longe para cima a água foi cortada. Então às vezes as pessoas pensam que o milagre não chega, ainda tem água vindo, e ela desiste. Não desista. O caminho do milagre sempre é o caminho do arrependimento. Isso é bíblico, né? Nós temos essa ideia vinda do neopentecostalismo, que o caminho do milagre são as reuniões, 9 semanas, faço um voto, mas na Bíblia o caminho do milagre é o caminho do arrependimento. No caminho do arrependimento, a pessoa se encontra com o milagre que ela precisa, não o milagre que ela quer. Então no verso 17, bem no final do 16 ainda, então passou o povo defronte de Jericó. Nós falamos sobre isso no culto passado. É necessário olhar para o pecado, encarar o pecado, dar nome para o pecado, reconhecer o pecado. Defronte de Jericó, era necessário que todo o povo olhasse para a fortaleza e entendesse: ali é uma fortaleza, tem um exército, tem muros, tem riquezas ali dentro, mas não nos pertencem. É necessário denunciar a fortaleza, ter conhecimento da fortaleza, e esse é o mapeamento da nossa alma. Quando nós vamos lendo a Bíblia todos os dias, Deus vai nos mapeando. Não é apenas nós que vamos olhando as Escrituras, examinando as Escrituras, mas as Escrituras nos examinam, e nós estamos mapeando a fortaleza que não está fora, mas está dentro de nós. Então precisa ser mapeado. Quando você vem aos estudos bíblicos e você presta atenção, há um mapeamento acontecendo. Quando você está aqui no culto, Deus está mapeando a sua vida. É necessário passar na frente de Jericó, olhar para Jericó e dizer: essa muralha vai cair, essa fortaleza, essa cadeia, essa prisão não vai ficar em pé. Verso 17: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Firmes. O sacerdócio exige firmeza. Você quer permanecer no caminho de resolver a vida, você precisa firmar os teus pés. Quem não firma os pés, é aquilo que o nosso irmão Pedro diz: é igual a porca lavada que volta à lama, é igual o cachorro que volta a comer o seu vômito, porque a pessoa não tem firmeza. Homem de ânimo dobre. Não pense esse que alcançará algo de Deus, porque uma hora está aqui, outra hora está lá, aí se arrepende, aí está na igreja, aí está no mundo. Homem de ânimo dobre. Você precisa ter firmeza. Nós não podemos ser como uma folha seca. Uma hora nós estamos fervorosos na Bíblia, levantamos às 5 da manhã e oramos. 3 semanas depois,
já estamos ateus de novo. Ai meu Deus, será que Deus existe mesmo? Pastor, ora por mim, a coisa está difícil, não sinto nada. Nós precisamos firmar os nossos pés no meio do Jordão. Então esse é o grande segredo do cristianismo, é permanecer em arrependimento, gente. Naquelas áreas que você entrou em arrependimento, você precisa fixar os pés e não largar daquele lugar. Então a gente vai ver lá no capítulo 9, aquela aliança com os gibeonitas, e uma das coisas que nós aprendemos já naquele texto é que os gibeonitas, bons atores, enganaram Josué. Josué não orou sobre essa questão. Ele colocou eles para trabalhar no templo como tiradores de água e lascadores de lenha, porque quem engana e quem mente precisa ficar no tratamento. Significa colocar os pés no meio do Jordão e não arredar os pés dali. Você precisa criar um caminho para o culto, você precisa criar um caminho para o estudo bíblico. Não arrede os pés dali. Esse é o segredo. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Gostaria que você olhasse para mim, para você entender um negócio. Quando você para firme no meio do Jordão, há pessoas que passam a pé enxuto no teu testemunho. Você que é pai e mãe, você se firma os pés no Jordão, os teus filhos vão poder passar enxutos no caminho do arrependimento, na tua sombra, na tua autoridade. Você precisa permanecer firme. Quando você vacila, há pessoas que deixam de ir para Jesus por causa do teu vacilo, por causa do teu pecado. Mas quando você se afirma nas coisas de Deus, há pessoas que chegam a Deus por causa da tua firmeza. Pararam os pés enxutos e passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Todo Israel passou por causa da autoridade dos sacerdotes. Amém? Pode passar mais um. O texto de Tiago 4, 8 a 10. Nosso irmão Tiago diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai-as. Então ali é kadosh, as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre. Lembra do ânimo dobre? Uma hora tá cheio do Espírito Santo, outra hora está ateu, já está frio. Ânimo dobre. Então o segredo está em purificar as mãos. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta seu coração em riso e pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então nós vamos ter vários pontos muito interessantes que nós vamos passar aqui, para a gente entender mais um pouco de profundidade o que é arrependimento verdadeiro e como que esse negócio funciona na vida das pessoas. Então a caminhada rumo ao Jordão é uma descida em arrependimento, 3 dias, mas ao mesmo tempo também é uma subida a Jerusalém. Jerusalém fala de paz, Jerusalém fala de liberdade, Jerusalém fala de ressurreição. Ao mesmo tempo que é uma descida, também é uma subida de Jericó a Jerusalém. Nós vimos isso em Lucas 10, no culto passado. Seguida de passar em frente à fortaleza, a caminhada do arrependimento exige um enfrentamento à fortaleza. E é necessário denunciar e confrontar a área de desordem espiritual na nossa vida. E você precisa deixar esse confronto acontecer. Então como é que isso acontece? Nós vamos olhar para 3 pontos hoje. Primeiro, pode passar, convicção. Convicção de pecado. Você precisa ter convicção de pecado. E as coisas não podem apenas ser feitas porque alguém nos disse que é daquele jeito. Algumas coisas sim, menos essa questão. Nós precisamos ter a nossa convicção de que aquilo é pecado, aquilo é ferir a lei de Deus, aquilo é pecar contra o mundo espiritual. Então, um aspecto fundamental do nosso relacionamento com Deus
e da vida no Espírito Santo é a sensibilidade à convicção do pecado. De onde nós tiramos isso? Quando o verso 4 diz assim: contudo haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela, não vos chegareis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. A arca da aliança deveria ir bem adiante, e o povo vir após 2000 côvados. Então não deveria estar nem muito longe, nem muito perto, nem em cima da arca e nem longe da arca. A arca é a presença de Deus. Em Romanos 2,4, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ou desprezais a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Quem faz parte do grupo de estudo de novos membros sabe que nós aprendemos que existem 3 vozes universais de Deus falar com uma pessoa. A primeira voz é a abundância, a segunda é a falência, a terceira é a doença, a dor. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre te conduz ao arrependimento, ele diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Em João capítulo 3, verso 8, Jesus diz: quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Mas nós precisamos entender um detalhe: como alguém vai ser convencido pelo Espírito Santo se essa pessoa vive tão longe da presença de Deus, tão longe da arca de Deus, que ela não tem a influência do Espírito Santo na vida dela? Como que uma pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo acerca de um pecado se ela não lê a Escritura, não lê a Bíblia, não tem vida devocional, não participa dos cultos, não participa dos estudos bíblicos? Em que momento da vida que ela vai entender que tal situação, tal comportamento é pecado? O único que nos convence de pecado é o Espírito Santo. O verdadeiro arrependimento começa com uma ação divina, devido à sua bondade conosco. Por isso que nós usamos às vezes a palavra aqui nos estudos: eu não quero atirar pedras em você, eu não estou apontando o dedo, não quero condenar você, mas eu quero estender para você a bondade de Deus, para você entender que se você continuar vivendo dessa forma, você vai para o inferno. Ou quanta coisa da vida em abundância que você deixa de viver. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. O arrependimento exige um planejamento mental diante da ação do Espírito Santo em nossa vida. Não é quando o Josué fala no verso 5: santificai-vos. Começa ali um planejamento mental, uma preparação para descer ao Jordão. O pecado é sedutor. O pecado seduz a alma da pessoa, assalta a alma, rouba e deixa ela semi-morta. O pecado é sedutor, cativante, viciante. Não é humanamente fácil deixar um vício e quebrar a gravidade imposta pela prática ou a compulsão do pecado. Você não vai conseguir isso sozinho. Quem pensa que vai conseguir sozinho é tolo. É impossível. A nossa luta não é uma luta contra material, mas contra o espiritual. E é necessário tomar fôlego e amadurecer essa decisão que o Espírito Santo está nos conduzindo a tomar. E você vai amadurecendo, amadurecendo e amadurecendo. Quando nós nos tornamos ignorantes, nós pensamos: de novo o pastor bateu em mim. Mas quando você entende que o Espírito Santo está falando com você, você vai entender que o Espírito Santo está amadurecendo em você um arrependimento em algumas áreas da sua vida. Então não é em uma confissão que você vai resolver tudo. Às vezes sim, mas é poucas vezes. Você vem no culto e o Espírito Santo fala com você. Só que você fica meio assim. Você vem no estudo bíblico, o Espírito Santo fala mais uma vez com você.
É mais ou menos quando você coloca na sua casa, você compra um feijão no mercado e você olha para aquele grão meio suspeito, você pensa, isso aí não vai ficar mole. E você já põe num molho de água de um dia para o outro e você amolece aquele feijão. O Espírito Santo faz isso com você. Aí você faz a tarefa de casa, você assiste a pregação da pastora Tânia Tereza. Aí você faz a tarefa de casa, você assiste a pregação específica lá do pastor Luciano Subirá. E é uma intenção por isso. E o Espírito Santo vai trabalhando em você. E você vai amolecendo. Isso vai trazendo para você um fôlego, um amadurecimento na decisão de que tal área da minha vida o negócio precisa mudar. Eu preciso soltar esse negócio. No verso 3, no verso 4, nós vemos essa verdade aqui sobre a arca. E Deus quer encontrar campo para trabalhar no seu coração. Você precisa olhar aqui para você pegar isso. Deus quer encontrar um campo, um espaço para trabalhar no seu coração. Você precisa dar esse espaço, cara. Amém? Você precisa dar esse espaço. Você precisa se permitir Deus falar com você. E quando você vai dando esse espaço, o Espírito Santo é que vai fazendo uma obra extraordinária na tua história. O fato de você tomar decisões interiores resolve muitas dessas coisas exteriores. Você precisa dar espaço. Precisamos dar abertura e sensibilidade ao Espírito Santo. É o espaço que o Espírito Santo de Deus necessita para flexibilizar a nossa vontade e alinhar o nosso coração com a mudança que Ele está nos conduzindo para a gente passar. Deus não quer tirar pedras em você. Deus não é mal intencionado. A vida que Deus tem para você é maravilhosa, é abundante. Deus não é mal intencionado, mas é necessário que você passe por esse vale do Jordão, o arrependimento. O pecado, dinamicamente, tende a endurecer o nosso coração. Sim ou não? Você se envolve com o pecado, e o pecado ele tem um combustível de endurecimento. A pessoa vai se envolvendo, ela cria um vínculo com o pecado, ela faz uma aliança com o pecado, e mais um pouco ela está materializada com o pecado, e o pecado dinamicamente tende a endurecer o coração das pessoas. A pessoa, quando está muito envolvida com o pecado, a cara dela chega a ficar dura. Depende do que o pastor prega, ela quase tem um AVC facial. Porque o coração é endurecido, não apenas endurece o coração, mas endurece também a face da pessoa. Os olhos, porque os olhos são a janela da alma, transparece aquela dureza, que os olhos parecem um peixe morto por causa da dureza. Endurecer os ouvidos, endurece os ouvidos espirituais, obstina a vontade, amedronta a alma, até produzir uma aversão às mudanças necessárias. É o envolvimento com o pecado. É necessário dar espaço ao Espírito Santo para Ele ir nos convencendo. Resistimos ao Espírito Santo quando nos aproximamos demais da arca. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Josué está ministrando isso e ele está dizendo: ninguém vai chegar demais perto da arca, porque quem chega demais perto da arca não vai dar certo, e nem muito longe. E nós resistimos ao Espírito Santo quando nos aproximamos demais da arca, através do orgulho religioso, que é aquela ideia de eu posso, eu consigo, ou eu não preciso me arrepender. Por quê? Porque desde que eu nasci eu sou dessa igreja. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, não roubo. Então eu não tenho do que me arrepender assim. Eu sou dessa igreja desde sempre, sabe? Quando o pastor fala de arrependimento, a pessoa dentro dela faz: isso não é para mim. É para o outro lá que chegou. Ontem ele chegou na igreja, ó, o visitante, tomara que ele escuta, porque não, para mim não, mas é para o outro. Isso é chegar demais perto da arca, é orgulho da religiosidade.
Ou nós afastamos demais da arca através de um coração congelado, frio, incrédulo, insensível. Então não chegue de mais perto e nem se afaste da arca. Convicção de pecado. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida para você ter convicção de que aquele assunto, aquela situação, aquele negócio é pecado. E você peca contra o Espírito Santo. Amém? Você pode olhar comigo no verso 5. Disse Josué ao povo, você pode ler bem alto junto comigo agora: santificai-vos. Pode passar um para frente. A confissão. Em Provérbios 28:13, o texto fala que aquele que encobre as transgressões jamais prospera. Pecados são um freio na vida da pessoa. Freio, apodrecimento. Pecado apodrece a vida da pessoa. A pessoa até pode dizer: não, mas eu acho que não é bem assim. O pecado não se importa com o que você pensa sobre ele. Ele faz o trabalho dele. Ele condena a pessoa, culpa, suja. A pessoa está uma vida condenada, presa na prisão, no cativeiro. Então aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem que confessar e deixar. O texto de Tiago 5,16, nosso irmão Tiago diz: confessai, pois, os nossos pecados uns aos outros. A palavra-chave é confessai, pois, os pecados uns aos outros. Confessar pecado é gostoso? Confessar pecado é algo assim que todo mundo quer? Confissão de pecado é passar no fundo do Jordão. Por isso que nas Escrituras, na geografia das Escrituras, nós entendemos que confissão de pecados é tão profundo e tem uma dor de morte tão grande dentro do nosso coração, que a única coisa que é mais forte do que o Jordão é o Mar Morto. A única coisa que é mais doída do que confissão de pecados é a própria morte. Mas não é necessário confessar pecados. A confissão é necessária acontecer. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então, primeiro a igreja precisa ser curada, porque nós não podemos também confessar os nossos pecados para qualquer alguém. Você precisa confessar os teus pecados para alguém que tem autoridade espiritual para trabalhar com isso. Se você contar os teus pecados para qualquer alguém, amanhã a Rede Globo, CNN está também noticiando. E dentro do mundo evangélico, essa notícia ela corre com uma senha. Nós temos que orar pelo irmão, só não conta para ninguém, mas corre. Então confesse os seus pecados para alguém maduro. Amém? Aqui na nossa comunidade nós temos o nosso grupo de conselheiros que tem formação nisso, e que quando você precisar você pode acessar isso. Nós temos esse recurso. Confessai, pois, os pecados uns dos outros para serem curados. Confessar pecado é igual a colocar para fora uma cólica intestinal. Sabe aquela cólica intestinal que você se contorce de dor? Você tem uma dor interna tão grande que nada resolve aquilo, e você só se liberta daquilo quando você consegue colocar para fora. É uma alergia interna terrível. Então confessar pecado é igual a colocar para fora uma cólica intestinal. Guardar o pecado é apodrecer a alma, o espírito, apodrecer o espírito e se desligar da abundância de Deus. Uma pessoa que tem pecado escondido, ela não consegue dormir o sono do justo. Ela não consegue desfrutar do gosto da comida. Ela não consegue ter experiências sensoriais nem numa viagem. Ela é insatisfeita com tudo. Uma pessoa que é insatisfeita com todas as coisas, nada é bom que chega, ela precisa colocar para fora aquilo, porque tem algo desligando ela da abundância.
A memória maculada com o pecado não descansa. Não descansa. Quando nós olhamos o texto de Salmos 32, o nosso irmão Davi, ele fala algo muito interessante. Ele diz: enquanto que eu calei meus pecados, secaram-se os meus ossos. Então tem os teus pecados e tem os pecados de outras pessoas que também você pode colocar para dentro de você. Por exemplo, um abuso infantil. Quem pecou? A pessoa que foi abusada ou o abusador? O abusador pecou. Mas enquanto que aquela ferida está dentro da pessoa, aquele trauma está lá, a pessoa coloca o pecado de outra pessoa para dentro. Se imagina aquele que é fumante passivo. Então tem o pecador passivo. Aquele que pega o pecado de outra pessoa e coloca para dentro. E esse pecado de outra pessoa que ele coloca para dentro também apodrece os ossos, seca os ossos, amargura a alma, tira a satisfação da vida. Alguém ofendeu você. Quem pecou? O ofendido ou quem ofendeu? Aquele que ofendeu. Mas quando você não perdoa, você não libera perdão, você pega e coloca o pecado daquele que te ofendeu para dentro de você, e aquele pecado apodrece a sua vida. Então um abuso, uma ferida, é pegar o pecado de outra pessoa e colocar para dentro. E por isso que isso também precisa ser confessado. Quando nós fazemos um ato de libertação e cura, a pessoa precisa colocar para fora até mesmo abusos, feridas, injustiças, não perdão. E quando ela confessa o pecado que outro fez com ela, a cura. É necessário confessar, abrir a boca e dizer: eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. Não se colore o lixo, colorir o lixo, passar perfume no lixo não resolve o problema. O que resolve o problema é eliminar o lixo, é tirar de dentro da cozinha. Memórias maculadas com pecado não descansam. É preciso pôr para fora. E às vezes as pessoas têm diagnóstico de doenças, de problemas. Às vezes a pessoa não dorme direito, não come direito, não vive direito. Vai no médico, faz raio-x, faz diagnóstico disso, faz diagnóstico daquilo, e o médico diz: eu não encontro nada. A pessoa que às vezes tem dor de pulmão, tem dor de fígado, tem dor de pâncreas, tem problema na cabeça, e o médico diz: eu não encontro nada. É muito claro que há sintoma de pecado. Às vezes algo que a pessoa fez, que ela diz: isso nunca alguém vai saber. Quem sabe? A consciência da pessoa. A memória maculada não descansa. Há muitas pessoas que no leito de morte só conseguem falecer e ir para a eternidade quando confessam o pecado para o cônjuge, pedem perdão para os filhos. Quando ela coloca para fora, ela é liberada para a eternidade. A confissão é muito importante. Eliminar o veneno, neutralizar o mandado de prisão que no mundo espiritual tem contra nós. A única forma é por meio da confissão. Não confessar é ser ignorante. Eu estou lendo, estudando esse livro, A Face Oculta do Amor, e o autor ele fala assim, sobre a ignorância voluntária. A pessoa voluntaria-se para ser ignorante com o seu pecado. Ele diz assim: ignorância significa trevas, e por isso é um território sob a jurisdição de demônios. Satanás é o príncipe das trevas. Ele impera na ignorância. Ignorância voluntária é ainda mais grave. Ela reside no pecado de negligenciar a busca pelo reino e a justiça de Deus em primeiro lugar. É quando viramos as costas para a palavra de Deus e para o Espírito Santo, fechamos os nossos olhos para a luz. Alguém já disse que enquanto o mundo dorme nas trevas, a igreja dorme na luz. Não examinamos as Escrituras e não permitimos que as Escrituras nos examinem. Conformamos-nos com a rotina religiosa de algumas tradições. Essas mesmas tradições nos fazem invalidar os mandamentos de Deus,
Com isto começamos a cair em grandes erros, como Jesus disse em Mateus 22, 29: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você precisa confessar. Confissão de pecados. Não seja ignorante com aquilo que Deus está já falando com você. Em terceiro lugar, depois da confissão, uma decisão. Então, a confissão de uma pessoa encoraja outras pessoas a colocar para fora as suas prisões. Uma pessoa da igreja começa a confessar os seus pecados, e espiritualmente o Espírito Santo move para que mais uma pessoa procure e confesse os seus pecados. Meus irmãos, é muito interessante, às vezes depois do culto, alguém pede para falar e diz assim: Deus falou hoje comigo, e começa a confessar pecados, e o tema da mensagem nem falou sobre aquele assunto. Quem moveu o assunto na pessoa? Quem amoleceu? O Espírito Santo. Um grande mover de Deus emerge, onde todos começam não mais a julgar uns aos outros, mas julgar a si mesmo. O poder da confissão abre o caminho para o verdadeiro arrependimento. Então vem a decisão. Porque tem gente que tem convicção do pecado. Não, tenho pecado. Eu tenho abuso, tenho uma ferida, tenho uma mágoa, eu tenho problema com meu pai, com minha mãe, eu tenho problema com os meus irmãos. A pessoa tem convicção. Não, eu pequei mesmo, eu sou grande pecador, eu não devia ter fornicado, isso que eu fiz é adultério. A pessoa, ela tem convicção, ela sabe do que é pecado. Ela até confessa. Não, a pessoa abre a boca e diz: olha, eu pequei, eu fiz isso, eu errei, eu fui rebelde, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas é necessário ter uma decisão de abandonar aquilo. Isso são coisas diferentes, elas estão interligadas, mas são fases diferentes. Uma pessoa pode entender que é pecado, ficar a vida toda confessando, mas ela não se liberta disso. Então, primeiro nós precisamos entender que o arrependimento não é convicção de pecado. A convicção de pecado faz parte do processo de arrependimento, mas não é o arrependimento. Por quê? Concordar que de fato estou em pecado não é o suficiente diante de Deus. Tem pessoas que a vida toda elas admitem: não, eu estou em pecado, eu estou em pecado, eu sei que eu estou pecando. E ela busca alívio naquilo, achando que aquilo resolve o problema. Então, não apenas admitir não é apenas suficiente para resolver o problema. Só convencimento não cancela pecado. Só convencimento não livra você da dívida espiritual que você precisa pagar. Só convencimento não tira você do cativeiro. O cativeiro continua lá. E ainda constrói para você mais um blindado, mais um cativeiro, porque você começa a compensar o teu pecado, a tua falta de abandonar o pecado, com ficar falando para todo mundo que você está com pecado. Então, a pessoa chega num ponto que quando ela chega na festa da família, todo mundo já sabe que ela vai confessar o pecado. É todo ano o mesmo pecado confessado, nunca abandona, só engrossa a condenação. Só convencimento não transforma uma pessoa. A pessoa nunca é transformada. Ela passa a vida toda confessando: não, eu masco fumo mesmo, eu sou mascador de fumo, que Deus tenha misericórdia. Só convencimento não resolve a vida da pessoa, não traz para ela libertação. Pessoas que se convencem do pecado, mas não se arrependem profundamente, permanecem ainda subjugadas por comportamentos contrários a Deus e abortam o processo da libertação e transformação. Isso é profundamente espiritual. Isso é dentro da nossa alma. Em segundo lugar, arrependimento também não é confissão de pecado. A pessoa pode confessar pecados, mas não estar arrependida de fato. Às vezes a pessoa, ela confessa o pecado, mas ela não está arrependida. Às vezes a pessoa até faz brincadeira com o pecado dela. Eu estou no meu quinto casamento mesmo, que é assim mesmo. Ela bota para fora, ela evidencia o erro, mas dentro dela não há um arrependimento.
E nem remorso. Ainda seria mais ou menos algo bom se fosse um remorso, mas nem remorso. Menos ainda arrependimento. Daí, em pouco tempo, essas pessoas estão reincidindo no mesmo comportamento pecaminoso, retornando ao cativeiro. Confundem confissão com arrependimento. Uma coisa está interligada com a outra, mas ao mesmo tempo, na matemática da questão, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, arrependimento não é confissão de pecados. Arrependimento é quando, irrevogavelmente, com todo o nosso coração, força e entendimento, decidimos abandonar o pecado, botar para fora, cuspir para fora, liberar essa cólica, essa condenação, essa mácula, abandonar aqui. É quando resistimos o pecado até o sangue. Há um texto em Hebreus que diz, o autor aos Hebreus confronta a igreja dizendo: olha, vocês nem resistiram até o sangue ainda, vocês são fracos. E o autor aos Hebreus, ali a sugestão dele é que se resista até o sangue, que saia sangue, mas ele não vai voltar para o pecado. É quando eu tenho dentro de mim uma clara convicção, ainda que eu tenha que suar sangue, ainda que o inferno caia sobre a minha cabeça, ainda que as tentações gritem, não faço mais aquilo, eu não volto mais lá, simplesmente não faço mais, nunca mais. E não importa o que digam de mim, e não importa o que aconteça, nunca mais. A pessoa, ela faz uma aliança, ela faz um casamento com ela mesma, dizendo: nunca mais eu quero ser mentiroso, nunca mais eu vou ser orgulhoso, nunca mais, mas nunca mais. E todas as vezes que vem a tentação para passar por aquele trilho, ela sua sangue, mas ela não volta para aquela situação. Então o texto vai falar de deixar. Pode passar mais um. Provérbios 28, 13. Nós vamos ler junto esse texto. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E deixa. Então tem gente que admite: não, eu estou em pecado, mas não arrepende. Tem gente que arrepende, mas não deixa. Aquele que confessa e arrepende e deixa. Tem que deixar. E a grande informação bíblica, a revelação e ministração é possível deixar. Não existe pecado demasiadamente grande para o poder de Deus. Deus pode operar na sua vida e você pode ser liberto disso. Você não vai conseguir ser liberto sozinho. Você precisa abrir a boca, você precisa confessar para você poder deixar. Esse texto aqui precisa ser profundamente compreendido pelo nosso coração. O que encobre as suas transgressões jamais não prospera. Não prospera no casamento, não prospera na vida financeira, não prospera com Deus. Não prospera. Às vezes a pessoa durante um tempo ela tem prosperidade financeira, mas depois cai de novo. Deus manda o devorador, todo tipo de gafanhoto que pega o saquitel furado, não tem jeito. Então aquele que fica encobrindo, coloca, colore o lixo, perfuma o lixo, fica ali colocando, encobrindo, não prospera, a coisa não vai para frente. Mas é muito interessante quando nós trabalhamos com pessoas e nós vemos alguém abrir a boca e colocar para fora aquela cólica, colocar para fora aquela dor. A pessoa quase, ela quase vomita a alma dela. Aquilo é doloroso para ela. É como se ela estivesse comendo arame farpado. Alguém um dia disse para nós: eu nunca pensei na minha vida que seria tão difícil eu perdoar minha mãe. E quando aquela pessoa perdoou, a face dela mudou. Ela rejuvenesceu pelo menos 10 anos. Ela passou pelo Jordão. Ela não conseguia prosperar. E a prosperidade começa a vir na vida da pessoa quando ela confessa e deixa.
e deixa. É quando resistimos o pecado até o sangue, ele não entra mais na nossa vida. Isso está no nosso passado, e deixa. Arrependimento é quando, além de não encobrir, a pessoa confessa e deixa a sua transgressão. Ela não volta mais para aquele adultério, para a fornicação, para a masturbação, para a mentira, para aquela história mal contada. Ela não volta mais para aquele roubo, para aquele furto. Acabou. A travessia do Jordão, o batismo do arrependimento, é o que vai definir a condição da nossa vida espiritual. Vai definir você. E isso te define mesmo. E nós somos responsáveis por isso. É uma convergência da vontade de Deus com a obra que você quer que Ele faça na sua vida. Não é só você e também não é só Ele. Converge. Deus trabalha e você se coloca no lugar onde Ele vai trabalhar. E acontece a obra. De qual lado você vai ficar? No deserto? Em Sitim? Ou em Canaã? De que lado você quer ficar? Canaã é onde as promessas de Deus se cumprem. Sitim é onde a semente de Deus, as promessas de Deus caem e morrem. Não há prosperidade. É como à beira do caminho, é como no meio dos espinhos, é como na terra seca, cheia de pedras. Sitim é onde a semente cai e não produz. Canaã é o lugar onde as promessas de Deus se cumprem. De qual lado você vai ficar? Permaneceremos em uma vida infantil ou vamos entrar em uma vida vitoriosa, crendo e obedecendo a Deus, enfrentando os gigantes e as fortalezas da nossa alma? De que lado nós vamos ficar? O nosso destino deve ser em Canaã. O nosso destino deve ser em Canaã. Eu quero orar com você. E se alguém de vocês entende que precisa de um momento de confissão de pecados, você não pode esperar, você precisa buscar isso. Porque essas mensagens que Deus está dando para você, para nós, são mensagens que esse é o tempo para você resolver aquela situação na sua vida. Você não pode esperar até no próximo mês, nem no próximo ano. Você precisa resolver isso imediatamente. Nós vamos nos colocar em oração. Obrigado, Pai, por essa palavra. Senhor meu Deus, o Senhor tem sido generoso com esse lugar, com esse tempo, com essa casa. O Senhor tem sido profundamente generoso com o nosso coração. E o Senhor tem nos dado palavras que de fato tem conteúdo da Tua palavra, tem conteúdo do céu. Obrigado, Senhor Deus, pelo entendimento que o Senhor tem derramado sobre essa casa. Senhor Deus, é a Tua bondade que nos conduz ao arrependimento. É a Tua bondade. É a Tua bondade que para as águas para a gente poder passar o Jordão. É a Tua bondade que nos conduz até o Jordão. É a Tua bondade que nos faz fixar os pés no meio do Jordão. Seu Deus, eu quero enaltecer, engrandecer a Tua bondade, porque a Tua bondade está sobre nós. Assim nós oramos, muito gratos, Seu Deus, por cada um desses trabalhos, desses cultos de ensino que o Senhor está ministrando o coração dessa igreja. Que fique registrado na eternidade, Senhor, que nessa casa houve pregação da Tua palavra. E houve, Senhor Deus, alguém oferecendo a porta para que a Tua igreja resolva a sua vida. Seu Deus, a Tua palavra é muito clara. É a Tua vontade que todos aqui atravessem o Jordão e entrem no território onde as Tuas promessas se cumprem. Que seja feito, Senhor Deus, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.